Letícia tem 20 anos, mora em Brasília e sempre foi ligada à tecnologia. Quando terminou o ensino médio, na hora de escolher o curso da graduação, decidiu fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Sempre tive muita curiosidade quanto a como funcionavam os computadores, como funcionava para você colocar um site no ar, tudo por trás, sabe? Sempre tive curiosidade. Então, a faculdade veio como uma oportunidade que, de fato, ia me proporcionar muitas outras portas. Letícia conta que teve apoio da família, diferentemente do que acontece com outras mulheres, que muitas vezes optam por cursos relacionados ao cuidado, como serviço social ou enfermagem, por exemplo. Minha família apoiou completamente, e também não só a família, como amigos próximos, colegas, sempre tive muito contato com computadores, então assim, quando falei que ia fazer ADS, apoio total. Letícia está no 4º semestre, é uma das poucas mulheres do curso. Aliás, ela lembra que quando entrou na universidade, na sala de 50 alunos, havia apenas 3 mulheres. Muitas vezes nós somos descredibilizadas, sabe? Não acreditam, não dão o menor crédito, acham que a gente não sabe sobre o que a gente está falando por ser mulher, entende? Assim, tem muitas pessoas que são possuem o ego muito alto. De desafio, Priscila entende bem. Ela formou em telecomunicações. Na turma de 40 estudantes, só tinha ela e outra mulher. Atuou na área por 10 anos. Aí, de olho no futuro, decidiu fazer a 2ª graduação, Sistemas de Informação. TI é um leque, né, de oportunidades. Dá para fazer muita coisa, então desde automar as minhas atividades diárias até fazer sistemas, aplicativos, né, e galgar melhores posições no mercado de trabalho. Então é por isso que eu estou fazendo mais um bacharel. Hoje ela se sente um pouco mais representada, porque tem mais mulheres nos cursos ligados à tecnologia, mas o número ainda é baixo. De um universo de 2 meninas saiu para 7, 10, é um pouco lento, né? E a gente gosta de ter semelhantes ao nosso lado. É muito ruim se sentir algo, não vou dizer excluído, porque eu sempre consegui me relacionar muito bem com os meus colegas de trabalho, de universidade, mas é bom ter alguém que entenda do que você está falando, do jeito que você faz. E mulher, né, com mulher, né, a gente consegue ter umas visões assim mais holísticas das coisas, né? Desafios para quem aprende e ensina. Kerla é professora e coordenadora dos cursos de tecnologia da universidade. A predominância de homens é muito forte e você tem que se colocar de igual para igual, né? Só que, na maioria das vezes, não parte da mulher esse receio, né? Às vezes, de se colocar. Às vezes, parte do próprio homem ou do grupo, né? Que a gente chama do grupo do bolinha ali, de entender a situação. Mas eu acho que a gente já vem passando por um processo de inovação, de avanço, e eu acho que a gente tende a crescer nesse aspecto. Ela conta que quando começou a dar aula, havia 6 homens e ela era a única mulher. Hoje nós estamos em 20 professores, assim, dos cursos de tecnologia, e 20 professores, 4 mulheres e 16 homens. Então, assim, você percebe que ainda que a gente cresça, né, que os grupos se favoreçam, se consolidem, ainda é um espaço predominantemente de homens, né? Os dados confirmam o que mostramos até aqui. Segundo o IBGE, as mulheres representam pouco mais de 13% dos alunos de computação e tecnologia da informação no país. Já um estudo feito por uma organização internacional com foco na empregabilidade das mulheres latino-americanas revela que apenas 25% dos profissionais de TI do mundo são mulheres. E acredite, no Brasil, esse número é ainda menor. Hoje, as mulheres elas ocupam apenas 20% dos cargos de tecnologia no Brasil. 15% somente desses cargos são geridos por mulheres. E aí eu acredito que essas mentorias que as empresas dão internamente, empresas grandes, né, de tecnologia, aplicam no mercado, elas ajudam
a divulgar mais, a incentivar mais que as mulheres assumam esse cargo. Toda profissão é para qualquer pessoa, independentemente de gênero. Uma forma de mudar essa realidade é incentivar a atuação de meninas desde cedo na tecnologia. Propor, conversar, né, propor assuntos relacionados ao não gênero. Não definir um gênero para uma determinada profissão. Desafiar as meninas a criarem, a pensarem em soluções desde a infância, né? Não só questões de cuidado, de trato humano, mas olha, tem um problema aqui, vamos pensar em como resolver, dar um Lego, dar um quebra-cabeça. São coisinhas assim que vão fazer as meninas ficarem mais inteligentes, mais críticas e começarem a se apresentarem mais nos cursos. A especialista em tecnologia da informação explica ainda que a baixa representatividade feminina no segmento vai além de incentivos, é uma questão cultural. Desde sempre nós crescemos achando, né, sendo criados, pensando que a área de exatas é uma área masculina, porque as mulheres elas tinham tendência, quando puderam estudar, elas tinham a tendência em fazer pedagogia ou algo similar, a ser professora somente, e não trabalhar na área de exatas como engenharia, TI ou outras áreas. Então, é uma questão mais cultural. Faz quanto tempo que as mulheres passaram a ter direito a voto, por exemplo, né? Então, são direitos que ainda estão sendo conquistados. E a presença feminina em universos tão masculinos, como é o caso de tecnologia, é hoje presente. No mundo totalmente tecnológico, novos campos de trabalho surgem. Isso quer dizer que novas vagas de emprego também. O mercado de tecnologia vai precisar cada vez mais de mulheres. É como explica a gerente de recursos humanos de um site de classificados de empregos. A gente observou nos últimos anos, durante a pandemia, inclusive, um aumento no número de vagas com esse perfil e uma deficiência de candidatos bem preparados tecnicamente, capazes de assumir essas vagas. Hoje em dia o mercado ele é um pouco fechado nesse quesito, porém tem espaço para todas nós. Mulheres têm uma forma diferente de pensar e de agir frente a determinadas situações. Então assim, é um mercado que precisa de mais mulheres. Programando, criando, inovando, seja como for, não é de hoje que mulheres na tecnologia ajudam a transformar o mundo. Ada Lovelace, por exemplo, foi a primeira programadora da história. Já Mary Kenneth Keller foi a primeira a receber um diploma de pós-graduação em computação. Meus principais objetivos atualmente são conseguir um trabalho na área e fazer uma pós-graduação ou até mesmo uma segunda graduação, sabe? Fazer uma pós-graduação em gestão de TI e futuramente fazer um mestrado, um PhD. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro mostra os obstáculos enfrentados pelas mulheres no mercado da tecnologia. A gente volta já. O fato de ser mulher faz com que o caminho seja um pouco mais difícil. Você tem que se provar o tempo todo, às vezes, que você ali, como mulher, também tem capacidade, né, de estar ali na área de tecnologia, de entender tecnicamente, de discutir tecnicamente em relação a certos tipos de soluções. Mulheres enfrentam mais dificuldade e precisam lidar com alguns obstáculos quando escolhem a área de tecnologia da informação. Mesmo diante desse cenário, Ana optou pelo curso de engenharia da computação. Na minha faculdade eu era a única mulher dentro da coisa assim. Na área de exatas, normalmente as pessoas ali já são mulheres, muito menos. E se formar também é difícil. Começou com 100 alunos, formaram 11, só para você ter noção. No ambiente acadêmico, a presença feminina na área de tecnologia em pleno século XXI ainda é um desafio em se tratando de equiparação de gênero. Renata garante que as mulheres nesse ramo se sobressaem em vários aspectos.
A mulher na área de TI, ela faz muita diferença, porque a mulher é mais observativa, é mais empática, a mulher tem aquele cuidado maior com a informação, ela consegue ver soluções aonde outros gêneros não conseguem enxergar, assim. Então, a mulher, ela é uma peça fundamental para a área de tecnologia, porque a gente precisa fazer uma tecnologia mais humanizada, a gente precisa fazer uma tecnologia mais amigável, mais conversativa, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos virar máquinas. E as mulheres, ela tem essa percepção, essa observância melhor do que os próprios homens. Ana sempre soube disso e lutou por uma boa colocação profissional. Mas, para chegar onde chegou, escutou exatamente o contrário do que precisava ouvir enquanto trabalhava como secretária numa empresa. A equipe que trabalhava comigo toda se reuniu para me dizer que eu não deveria fazer engenharia da computação. Porque para eles, eles achavam que eu tinha que ir ou para o caminho do direito ou para o caminho da própria secretária. Eu deveria, né, me especializar, porque engenharia era algo muito difícil. E aí, na época, assim, eu tenho até uma amiga hoje que fala assim, ainda bem que você não me escutou, né? É muito difícil para você fazer, você tendo filho, como é que você vai conseguir fazer? Eu falei assim, mas é o que eu quero, então eu vou em busca. Talvez uma exceção no ambiente ainda desfavorável à figura feminina. E para aumentar a presença delas na universidade e no mercado de trabalho, é preciso pensar em mudanças estruturais, segundo o diretor da Associação Telecentro de Informação e Negócio. Nas organizações, as mulheres precisam encontrar um ambiente que seja menos masculino e mais inclusivo, onde abarque a diversidade, e na academia, tá? As faculdades precisam, e as universidades precisam incentivar o ingresso de mulheres nos cursos de ciência da computação. Então, as empresas precisam tanto atuar na formação e na promoção desses debates, como também na comunicação, para dentro, para fora, se posicionando com relação a movimentos e com relação a programas afirmativos, até mesmo programas afirmativos, no sentido de abrir oportunidades exclusivas para mulheres. Na prática, ainda há muito a alcançar. A gente vê ainda que as mulheres ganham, em média, 7 a 8% a menos do que os homens, mesmo na área de tecnologia da informação. Então, há uma necessidade muito grande de se dar oportunidade para que as mulheres possam trabalhar no setor de TI e também para que essas mulheres possam estar concorrendo em igualdade de condições com os homens. Mudanças acadêmicas, profissionais e culturais. A entrada do público feminino na área de TI deve mexer com todas as estruturas sociais. A pessoa não se toca que ela está fazendo assim, está fazendo aquilo ou que é de maldade, mas acontece. Do tipo, você vai discutir tecnicamente alguma solução na área de tecnologia e o fato de você ser mulher, as pessoas acham que você entende menos do que um homem. E aí fala assim, não, mas deixa eu te explicar, deixa eu desenhar. Já aconteceu casos de eu falar assim, não, desculpa, mas você quer que eu desenhe para você entender? E assim, aos trancos e barrancos, Ana foi conquistando espaço. Eu tive que assumir vamos dizer assim, um papel de empoderamento mesmo, de, assim, às vezes ter que bater na mesa para me respeitarem, e muitas já respeitavam, e ao longo do tempo você vai ganhando aquele respeito quando as pessoas conhecem o seu profissional. Mas não é algo que você já chega e ganha. Às vezes você precisa realmente galgar isso e por muitas vezes assumir papéis mais fortes para que as pessoas te respeitem dentro dessa área. Hoje em dia é gerente de projetos de uma instituição financeira, coordena a própria startup, é professora universitária, entre tantas outras atribuições. Com um trabalho 100% remoto, reuniões presenciais como essa aqui são bem difíceis de acontecer. A dinâmica de trabalho é por entrega de produto e não por horas trabalhadas. E mesmo de home office, os colaboradores interagem entre si no ambiente metaverso, que é um escritório virtual.
Você percebe que as pessoas estão começando, que existe esse movimento de muita gente que já está dentro da área de TI, reconhecer isso, mas assim, é um caminho que assim, a gente vem tirando as barreiras para conseguir chegar onde a gente precisa. E elas têm feito a diferença, mesmo que a passos lentos, por enquanto. Em 2022, a gente observou um crescimento de 2 pontos percentuais, aproximadamente. Falando de mulheres trabalhando em cargos de tecnologia, sendo contratadas para cargos especificamente em tecnologia. Isso em comparação com o ano anterior, né? Então, enquanto a contratação feminina representava em torno de 20%, 21%, a masculina representava em torno de 80%. E aí a gente já observa esse número mais recente, com 22%, 23% de presença feminina, de contratação feminina, contra 76%, mais ou menos, de contratação masculina. Hoje, Ana pode dizer com orgulho que conquistou e lutou pelo seu espaço e incentiva outras mulheres a seguirem o caminho de liderança que ela escolheu. Trabalhar por liderança, por exemplo, né, para que as pessoas sigam aquele exemplo, e por engajamento, não por poder, porque isso não funciona. Não saia daí porque eu volto já para mostrar que o futuro da tecnologia está nas mãos delas. Mulheres, garotas que já fazem a diferença dentro do ambiente escolar. Eu volto daqui a pouco. Mulheres, sala de aula e tecnologia. Juntar tudo isso num bolo só é mais que necessário para mudar uma realidade, até então, dominada por homens. Se a gente olhar para o passado, a gente vê que a computação começou com as mulheres, né? Quando as mulheres foram contratadas na NASA, aquele filme Estrelas Além do Tempo revela muito bem isso. Então, assim, era natural ter muitas mulheres no curso de computação e isso estava sumindo. Então, o que estava acontecendo? E eu comecei a investigar e pesquisar e vi que isso não era uma realidade UNB, era uma realidade de mundo. A Leteia coordena desde 2010 o projeto Meninas.comp, que tem o objetivo de divulgar a atuação dos profissionais de TI. De forma bem prática, a gente já começou a ter meninas fazendo os nossos cursos de computação que não fariam. Então, teve um ano, não vou lembrar de cabeça, acho que 2017, 2018, em que todas as meninas que estavam no projeto, na escola Paulo Freire, na Asa Norte, todas entraram em computação com a gente. Então, assim, eram meninas que, professora, eu ia fazer administração, professora, eu ia fazer direito. E aí, depois que eu conheci, eu me apaixonei. Então, são meninas que estão fazendo mecatrônica, estão fazendo ciência da computação, estão fazendo engenharia de computação, que não tinham nem pensado, porque não sabiam o que era esse profissional. Quebrar estereótipos de que a área de tecnologia é coisa para homem. Esse é o principal objetivo do projeto. Essas alunas do ensino médio têm aulas de programação, robótica e desenvolvem jogos inclusivos e educativos. São atividades que darão a elas a clareza de como funcionam os cursos de graduação, caso elas decidam seguir na área. Eu queria fazer odontologia, área da saúde, que não tem nada a ver. E, nossa, quando eu conheci o projeto, eu já até trabalhei com isso, sabe? Eu já trabalhei com robótica, dando aula. E isso abriu muito mais meus olhos ainda, porque é diferente da gente já estar trabalhando do que a gente pensar em trabalhar, entendeu? Depois do projeto, eu falei, não, eu tenho que seguir pela área de tecnologia mesmo, porque é o que eu gosto de fazer. E a área de dados é uma área assim, muito rentável, uma área que, com certeza, assim, vai me render muitos benefícios, não só em dinheiro, mas como em estudo mesmo, porque o profissional precisa estar o tempo todo ali estudando, fazendo tudo para que ele tenha mais conhecimento, sabe? E aí eu tive certeza de que não, quero fazer tecnologia mesmo, eu vou seguir para a área de dados. Tomada de decisões que mudam vidas. A Leteia ainda garante que, assim que elas escolhem o curso que querem fazer, não desistem. Não tivemos nenhuma aluna que entrou conhecendo o projeto e desistiu. E, infelizmente, a taxa de desistência nos nossos cursos da UNB são altas. Em todos os cursos, como dada a dificuldade, e na computação não é diferente, mas as nossas alunas não desistem.
né? As nossas alunas elas já entram mais preparadas por saber as dificuldades que vão encontrar, por conhecer que é uma área ainda majoritariamente masculina, então elas sabem que vão chegar em sala de aula, elas vão ser minoria, né? Que elas vão de vez em quando escutar uma piadinha, mas elas já entram preparadas para enfrentar isso. Por experiência, Glenda já sabe que vai precisar driblar o preconceito enquanto estiver cursando e depois trabalhando como engenheira mecatrônica. Minha irmã, ela trabalha em banco de dados e ela tentava me incentivar muito. Sempre me incentivou a você tem que estudar, você tem que crescer, e ela vivia falando das experiências dela no trabalho porque ela era a única mulher trabalhando numa empresa cheia de homens. Ela falava que se sentia um pouco desconfortável e vivia me contando, eu falava... Aí até me incentivava, nossa, eu quero também isso pra mim, eu quero fazer a diferença e eu quero também estar nesse meio. O preconceito chega a ser tão antiquado para essas jovens que elas acham difícil entender que isso ainda existe. É muito questão do machismo mesmo, né? Do só os homens, só os homens, só os homens. E que bom que agora a gente tem esse projeto para que influencie as meninas a fazerem, que incentive principalmente. Eu sempre falo brincando que o meu grande sonho, qual é o seu desejo? É que um dia o meninas.comp não faça mais sentido. Se não faz mais sentido ele existir. Por quê? Porque não faz mais sentido eu falar que computação também é coisa de menina, porque todo mundo já sabe. Porque isso já está incorporado na sociedade. A gente quebrou aquele estereótipo, né? Então, beleza, não faz mais sentido, ótimo, cumpriu o objetivo. Uma tecnologia criada para unir pessoas e não para segregar. Foi pensando assim que essa engenheira de software criou uma comunidade formada por mulheres da América Latina com o intuito de apoiar outras mulheres cis e trans que querem se especializar em carreiras ligadas à área. Buscar a equidade de gênero não é um compromisso só das mulheres, mas os homens também eles precisam ser aliados, né, desse caminho e não olhar para as mulheres somente ali para posições de cuidado ou a carreira dela, né, vai ser dona de casa, cuidar da família. Tá tudo bem se uma mulher optar por isso, mas é muito importante a gente conseguir abrir espaços e fortalecer as mulheres para que elas possam tomar as decisões das vidas delas, que elas possam escolher, que elas tenham literalmente o direito de escolher quais carreiras, o que elas querem fazer da vida delas. A proposta deu tão certo que a comunidade se transformou numa ONG. Na prática, são 6 meses de mentoria e formação profissional para preparar essas mulheres para o mercado de trabalho. Daí a gente convida empresas, tanto da nossa rede de parceiros, mas também empresas de mercado que tenham posições de trabalho abertas, né, seja para estágio, ou seja, trainee, CLT, e que estejam buscando ali mulheres que tenham conhecimento naquelas tecnologias, a gente procura, né, promover esse espaço ali para fazer o famoso match, digamos assim, né, que é a empresa que quer contratar e a mulher ali que está formada, né, já tem um conhecimento e está buscando recolocação. Mulher, quando se une, é engajamento na certa. Luana é desenvolvedora e responsável por uma iniciativa que visa a formação e qualificação profissional para incluir pessoas trans e travestis no mercado da tecnologia. Eu espero que, assim como eu e outras pessoas trans e travestis, possam conseguir um emprego formal, né? Porque significa estabilidade, sendo capaz aí de dar dignidade, né? Possibilidade de investir em qualificação, estudos, enfim, de visualizar um futuro, né, em uma carreira. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!